Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo é Convergência do método de Newton. Nas videoaulas passadas, gente, aí na playlist Cálculo e Versão Tecnológica, nós abordamos a construção do método de Newton de forma algébrica e também uma interpretação geométrica desta construção, né? Deu para perceber que a construção ela produziu uma certa sequência convergente. Porém, o nosso desenho ali foi particular, tinha só uma curva que subia, um pedaço de curva, nosso exemplo também dado foi um exemplo particular, então assim, nós não provamos a convergência, nós apenas observamos que naqueles casos tratados a coisa parecia funcionar. E nesse vídeo nós vamos trazer condições para a gente entender esse funcionamento, que é o seguinte, ó. Seja f pertencente às funções de classe C2, que são as funções contínuas e diferenciáveis até a ordem 2, até a derivada de ordem 2, tá certo? Então quer dizer o quê? Que essa função é contínua, sua derivada é contínua e a derivada de ordem 2 é contínua. A sua derivada é diferenciável e ela também é contínua. Isso até a ordem 2. Você pede continuidade e diferenciabilidade da f, f' e f'. Pronto. Se P pertencente a B, P é quem? É o valor para o qual a função se anula. É tal que a derivada nesse ponto P não seja zero, ou seja, esse ponto P não pode ser um ponto crítico. Então existe um delta maior que zero, tal que o método de Newton gera uma sequência convergente, uma sequência PN, que converge para P, seja qual for a aproximação inicial P0 dentro deste intervalo. Na verdade, esse teorema aqui, ele deixa algumas coisas escondidas, mas que nós já falamos nas primeiras aulas. Na primeira aula, quando nós construímos o método de Newton, nós falamos o seguinte, olha, nós temos que ter o quê? Uma interação inicial, P0, de tal modo que a f' aplicada em P0, não só na raiz, mas em P0 ela não podia dar zero. Na verdade, ela não pode dar zero em nenhum Pn, porque observe, ó, a função interativa do método de Newton é isso aqui, ó, Pn mais 1 é Pn menos f de Pn sobre f' de Pn. Claro que quando a gente pensa na primeira iteração, você já dá pau logo na primeira, a gente tem que continuar. Então, se esse carinha aqui, quando substituído, no caso para n igual a zero, f de P0, f' de P0 der zero, pô, você vai ter uma divisão por zero. Não pode. Então, na verdade, a gente pode entender esse teorema aqui, se a gente não conseguir achar esse delta, da gente pegar um intervalo AB no qual a derivada da função não se anule. Porque aí há garantias que todos os pontos, minha sequência vai estar presa ali dentro de AB, então todos os pontos a derivada não vai dar zero de jeito nenhum, consequentemente, inclusive em P também não. Já que P está em AB, basta pegar um intervalo AB, tal que a minha função, a minha derivada da minha função dê diferente de zero para todo x neste intervalo. Então, a gente pega um AB tal que a derivada é diferente de zero. Pronto. Aí a gente não precisaria necessariamente achar esse delta. Ou então, teoricamente, se a gente conhecesse essa raiz P, que a gente está querendo achar, esse é o nosso objetivo, existiria um intervalo em torno do delta, tudo isso contido dentro de AB, de tal sorte que, para qualquer valor aqui dentro, a função vai convergir para esse P. Tá certo? A demonstração, gente, desse resultado eu não vou fazer, mas você pode encontrar algumas coisas sobre ela nessa referência, na referência 1, página 76. Tá certo? Então aqui nós temos o exemplo, acabei clicando ali, ansioso para resolver o exemplo. Então, ó, cuidado com as hipóteses. Então esse exemplo aqui é um exemplo onde as coisas não funcionam bem. É uma coisa que às vezes os livros não trabalham muito, Então o livro ele é muito interessante, que ele bota só as coisas que dão certo, E aí ele não explora muito, poxa, ali deu errado, explique por que deu errado, explique por que você não pode usar o método de Newton numa situação dessa, ou o método da dissecção, Então essas coisas são interessantes. E aí eu trouxe um exemplo aqui bem legal para a gente estar trabalhando. Então nós temos aqui o seguinte, ó, o teorema 7, que foi o visto anteriormente, traz um alerta para a escolha de P0. Ao aplicarmos o método de Newton, a equação x² mais 8 sobre e elevado a x igual a zero, partindo da aproximação P0 igual a menos 1, que parece bem próxima da única solução, que é P igual a menos 2, as coisas parecem que não dão muito certo. O que acontece, gente?
menos 2 é de fato a solução, porque menos 2 vai dar menos 8, mais 8 dá 0, zerou o numerador, né? Aí a gente vai ter o quê? E elevado a menos 2, só que vai ter 0 sobre esse número, vai dar 0. Pronto. Claro que essa única solução, daqui a pouco a gente vai fazer um desenho de uma função associada a essa equação e você vai ver que de fato isso é verdade. O que acontece? Aqui eu coloquei algumas iterações, né, do método de Newton. Eu comecei com 4, está até aqui no enunciado 4, mas depois eu falei, não, vou até 100, porque eu estou no PC, né, aprendi a implementar o método de Newton. Falei, pô, bota 100 interações aí, vamos ver o que está acontecendo. Então, olha, pois bem, a função interativa, né, ela é dada por isso aqui, ó, Pn igual a Pn menos 1, né, aqui é a função, né, substituindo x por Pn menos 1, e aqui é a derivada da função. Quer dizer, aqui não é a função, é a derivada. Aqui já é ela trabalhada. Porque quando a gente deriva isso aqui, vai dar uma regra consciente. Só que a gente vai dividir esse termo pela derivada dele, então vai ter o elevado a x aqui, o elevado a x também no denominador. Então quando você divide os dois, se cancela e você chega nisso aqui. Aí eu vou deixar para casa, se você tiver dúvida, vocês me perguntam nos comentários. Os resultados para 4 iterações são apresentados a seguinte. Então, a princípio eu botei só 4, mas depois eu falei, não, eu vou calcular 10, 50 e 100 e colocar na tabela também. Por isso que está aqui no enunciado só até 4. Consideração também que eu estou fazendo aqui é o seguinte, aqui está Pn e Pn menos 1. Então, esse exemplo eu não revisei ele muito ainda, mas a gente está usando a metodologia de N mais 1 e N, tá certo? Então, nesse caso, gente, quando a gente joga o menos 1, né, o nosso P0 é menos 1, né, nós vamos gerar o P1 igual a quem? A esse cara aqui, ó, 0,75. Então você calcula aqui, a iteração dá isso. Aí quando você pega esse cara menos esse, dá isso aqui. Aí você continua, pega o 0,75, joga aqui na equação recursiva, gera esse cara. Pega esse cara aqui, o P2 menos o P1, dá isso aqui, esse delta. E você vai perceber uma coisa interessante, você começa, né, aumentando aqui o valor do N e essa coisa não vai convergindo, ela vai só aumentando. E o delta, ele não vai indo para zero, embora ele até diminua a partir de um certo ponto. Parece que ele vai se aproximar de 1, eu não vou afirmar isso, mas ele não vai para zero. Que é o que eu coloquei aqui, ó. Uma observação superficial indica que o delta diminui quando o N tende ao infinito. Pelo menos até 100, né? Foi muito pesado aqui, mas tudo bem. O que é natural, mas ainda grande, maior que 1. Pelo menos até 100 foi maior que 1. Você aí, quando aprender a implementar o método de Newton, você vai poder botar 1000, 10.000 iterações e ver. Tá certo? Perceba que P, 0 igual a menos 1, não foi uma boa escolha. Examinando a figura 4.3, aí eu vou examinar ela e vou fazer também no GeoGebra. Tá certo? Que ela está um pouco pequena. Para a gente entender como é que funciona isso aí. Ó. Então, examinando a figura 4.3, o gráfico desta função aqui, que quando eu igualar isso a zero, eu tenho essa equação, e as retas tangentes associadas ao método de Newton, temos o seguinte. Então, aqui tem nossa primeira tangente, nossa segunda tangente, nossa terceira. De fato, ó, aqui tem a curvinha, tá aqui, ó, a F, ó, ela sobe aqui, vem aqui, desce e fica assintótica ao eixo X. Pô, não estou conseguindo ver, professor. Então, vamos lá para o GeoGebra, né? Esse desenho aqui eu tive um problema na época para fazer ele, né, um desenho mais antigo, mas eu vou lhe mostrar agora no GeoGebra como esse exemplo aqui pode ser entendido. Eu até coloquei aqui, deixa eu só excluir aqui, ó, apagar, pronto. Nossa função está aqui. E elevado a x. Quer dizer, eu vou fazer melhor ainda, eu vou reiniciar tudo de novo para eu mostrar uma coisa interessante aqui, uma ferramentazinha. Eu até usei na questão do método na construção do método, mas eu vou ressaltar de novo, que é mexer na escala do texto, porque às vezes um valor dá muito alto, ele some aqui da tela. E se você aumentar, o gráfico fica muito pequeno. Foi o que aconteceu lá no desenho, mas a gente pode resolver isso aí. Então, a minha equação era essa aqui, ó, f de x, ou seja, a equação é igual a zero, mas a função é f de x, né? Então nós tínhamos isso aqui, ó, x ao cubo mais 8, dividido por quem é elevado a x. Pronto. Como eu falei, gente, ó, subiu demais. Poxa, aí eu quero dizer, professor, eu tenho que fazer isso aqui, pô, mas perdi o resto do gráfico. Aperta aqui a casinha, volta ao normal. Você vem aqui em configurações, ó, e você muda a escala fazendo o seguinte. Como o eixo y cresceu demais, você bota que a proporção do eixo y é 1 para 10, ou seja, ele vai reduzir o eixo y em 10 vezes. Vou dar um enter aqui, ó. Pronto. Ficou mais visível, né? Você pode até botar 1 para 5. Vamos botar aqui 1 para 5. Certo? 10 talvez foi muito grande. Pronto, melhorou. Porque a gente vai mexer tangentes, né? Senão pode ficar muito embolado. Observe uma coisa interessante aqui. Está vendo esse pontinho crítico? Menos 1,36 aproximadamente. Ele está à esquerda
do menos 1 que eu joguei. Só que a raiz, né, ou seja, o menos 1 está à direita dele e a raiz está à esquerda. Então esse cara aqui foi o problema. Foi esse ponto crítico. Mas vamos aqui, ó. Vamos pegar o ponto A1 igual a quem? Menos 1 f de menos 1. Na construção do método de Newton, o que é que nós fizemos? Nós pegamos a tangente a essa curva passando por esse cara. Quem era ela? Ó, y menos f de menos 1 igual a f' de menos 1 vezes x menos 1. Não esqueça do sinal de menos. Espera aí. Fy menos f de menos 1, x menos 1. Está tocando em dois pontos, né? Não tá... Ah, tá. É porque assim, era tangente nesse ponto, mas essa curva aqui ela tem uma barriga, não tem nada a ver com esse segundo ponto que está tocando aqui. Não serve para nada, viu? Ele só é para trabalhar. Mas nessa vizinhança aqui ela é tangente. O que que acontece? Essa tangente aqui, ela gerou esse carinha, ó, que é o 0,75. Lembra lá na tabela? Nosso segundo valor, vamos voltar lá, era quem? 0,75, tá vendo? Então, nós geramos conforme a construção geométrica ensinada na aula passada. Aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esse cara e vou fazer mais uma tangente só. Ali no nosso desenho tem 3, então a gente vai voltar para lá, mas aqui a gente vai fazer 1. Então, eu tenho um A2 aqui, que é o seguinte, igual a 0,75, ou 0 ponto, né, ponto 75, f de 0,75. Tá ainda aqui, pronto, nós geramos o segundo. Na verdade, a gente tem aqui o seguinte, o meu P1, que é o cara que está lá no eixo X, ele vai ser quem? Menos 1, 0, né? É a minha primeira iteração. Minha segunda iteração é menos 0,75, 0. Né? Então, o meu P2, conforme construído lá no método geométrico, né? Então, por isso que você precisa ver o vídeo anterior, senão você vai ficar voando nesse aqui. Então, você tem aqui 0,75, opa, 0,75,0. Bom, esse é meu P2. Eu estou botando o 0 aqui, gente, só para ele cair no eixo X, viu? Infelizmente não tem como eu gerar um ponto só, com uma coordenada só, né? ou só abscissa, porque eu estou no plano cartesiano, não faz sentido, né? Então eu preciso do ordenado. Então esse 0 aqui é só para ele cair aqui nessa reta. Então aqui está meu P2. Quando eu pego o meu P2 e aplico na função, eu gero meu A2. Aí no meu A2 eu posso pegar uma reta tangente de novo. Quem vai ser essa reta? Vai ser o seguinte, ó, y menos f de 0,75 igual a f' de 0,75, né, vezes x menos 0,75. Gerei meu segundo valor, ó. Qual a raiz aqui? Essa raiz é o P3, que é 2,03058. Vamos botar assim, tá certo? Seria esse cara aqui. Esse cara é o meu P3. Beleza? Aí o meu P3, de novo, eu pego, acho a imagem dele aqui na função e traço uma nova tangente. O que você percebe é o seguinte, P1, P2, P3 vai estar aqui, P4 vai estar mais para cá, e vocês podem ir fazendo mais. É até bom que você vai praticando, tá certo? E aí eu vou me afastando da minha raiz que está aqui no menos 2, como eu afirmei lá no slide. Tá certo? Então aqui no nosso desenho aqui, ó, eu tenho aqui 3 tangentes. A primeira é essa que nós achamos lá. Aí a primeira gera a segunda gera a terceira e por aí vai. Então eu estou me afastando. Ó, tá aqui o P1, está nesse ponto, aqui está o P2, aqui está o P3, né, que é a raiz dessa outra tangente aqui. Você vai ter o P4 e tal. E essa função você percebe que para cá ela não tem zero, ó. Volta lá de novo no gráfico. Vamos fazer, né, esse paralelo, ó. Observe que aqui, ó, ela desce, ela vai tangenciando. Isso pode ser visto de duas formas. Ou eu vou dando um zoom aqui e vendo que isso aqui sempre tem uma aberturazinha, ó. Né? Só que vai chegar uma hora que ele não vai ter tanto zoom, né? A memória vai pesar demais. Ou eu percebo nesse limite aqui. O E elevado a x é uma função que ela cresce muito mais rápido que o x ao cubo. É só você aplicar o L'Hopital aqui algumas vezes, né? E calcular esse limite quando o x tende a infinito, que é pro lado de cá. E você vai perceber que essa função vai tender a zero para cá, mas ela nunca vai se anular. Por quê? Porque eu vou ter aqui um número positivo dividido por outro número positivo. Então ela não vai dar zero, ela vai tender. Então, o que acontece? Minha sequência, que proveniente do método de Newton, foi mal aplicada ao menos 1.
Então, eu gero uma sequência que está se afastando da raiz ao invés de estar se aproximando. Mas isso ocorreu por quê? Apertando aqui nossa casinha, ele volta ao normal. Quer dizer, ele voltou ao normal demais, né? Vamos voltar na nossa configuração e botar aqui 1 para 5. Olha só, eu vou apagar aqui as retas tangentes, os pontos As, né? Vamos ficar só com a nossa função. Certo? Tá aqui. Deixa eu apagar essa outra equação de reta tangente também. Pronto. Tá vendo esse cara aqui, gente? Esse cara é um extremo, né? Então a derivada se anulou nele. Né? Se você pegar aqui a reta tangente que passa por aqui, ela vai ser o quê? Horizontal. Ocorre que, né, eu vou botar aqui um valor, né, de reta, um divisor de águas. Aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar uma reta aqui, y igual a esse cara, ó, ou x, né, x igual a 1 menos 1,355. X igual a menos 1,355. Pronto, passando mais ou menos aqui no ponto crítico, aproximadamente nele. Ocorre o seguinte, qualquer cara que eu pegar a direita desse cara para cá, né, eu estou falando a direita, a câmera está invertida, né? Para cá, ó, a direita do ponto crítico, né, esse aqui, mais umas casas como apareceu anteriormente, que eu pegar para cá, a minha tangente vai cair para esse lado. E se eu pegar ele para cá, a minha tangente cai para o lado de cá. Então, ela, de fato, aí, se eu pegar alguém um pouquinho menor que esse valor aqui, por exemplo, 1,5, por exemplo, mais ou menos aqui, quando eu calcular, a minha tangente vai cair para cá, daqui a pouco ela volta pelos dois. Ou eu pegar até aqui, no menos 7. Claro, eu não estou vendo onde o menos 7 vai tocar essa curva. Deve ser um valor bem alto. Mas se eu pegar nesse cara também, né, bem alto assim, né, bem grande, né, mas ele vai ser negativo. Ainda assim, ele vai cair e vai retornar para cá. Tá certo? Para essa raiz menos 2. Por isso que a gente tem que pegar um intervalo em torno do menos 2, onde esse intervalo não contenha esse cara aqui. Né? Eu vou dar um print aqui nessa figura, vamos dar um print nela aqui, ó, Ctrl Shift S. Vamos levar ela ali para o PowerPoint que eu explico melhor. Então vou botar ela aqui, ó, em cima. Pronto. Então, ó, eu tenho aqui esse gráfico que estava aqui atrás, eu dei um zoom nele para melhorar a minha vida. Então, o que acontece? De fato, o teorema está afirmando o quê? Que aqui em torno do menos 2, ó, eu posso pegar para cá um certo delta e para cá, digamos, vou pegar com a mesma distância, um intervalinho que contém esse cara, de modo que a derivada aqui dele não se anula, porque a derivada está se anulando nesse ponto aqui, ó, que tem um extremo, tá vendo? Ó, a reta tangente aqui seria o quê? Horizontal. Então, se eu pegar qualquer cara dentro desse intervalo, a coisa funciona. Na verdade, não precisa nem ser dentro desse intervalo. Você conhecendo essa função toda, você vai perceber que ela desce, e aí não muda mais. Você vai perceber o seguinte, que você pode pegar qualquer cara à esquerda desse ponto crítico até o menos infinito, que o método vai convergir para esse cara aqui. Na minha apostila eu até peguei outros valores, como menos 5, menos 3,5. Acho que peguei um cara de valor lá, não estou lembrando muito, mas tem lá também. Beleza? Então, tá aí a ideia, né, da convergência. Nós não provamos o teorema, mas nós utilizamos, né, o entendemos de certa forma. Claro que nós temos aqui uma ajuda gráfica, é isso que eu falo. Hoje em dia você tem múltiplas ferramentas para analisar um problema. Antigamente, por exemplo, o cara lá em 1970, ele não tinha uma ferramenta gráfica tão boa. Então ele tinha que estudar tudo algebricamente. Hoje, nós conseguimos, né, com um gráfico, ver um problema, não assim específico. Pô, quando eu olho para o gráfico, eu olhando para esse gráfico, eu estou vendo um ponto crítico? Não. Mas eu sei que ele está aqui, nessa ponto. Claro que o GeoGebra facilitou nessa vida, porque ao clicar na curva, né, ao clicar no pontinho lá, ele exibe o extremo. Mas você pode estar no software gráfico e não exiba. Mas ele, pelo menos visualmente, você tem uma ideia do que está acontecendo. Cara, esse exemplo aqui eu criei ele. Você não acha ele em livro nenhum. Não que, assim, eu não achei, claro, não vou dizer, né? Eu não sou desse tipo de gente que vai falar que é uma coisa... Mas assim, eu tinha em mente esse tipo de exemplo, né? Quando eu estudei na minha época, falei, poxa, eu estou aplicando o Ed Newton aqui, sempre está dando certo. Até que eu peguei um exemplo e falei, não, pô, nesse caso aqui ele deu errado. E a função é tranquila, ela é contínua, é diferenciável, é tudo. Você fala, pô, vai dar certo em qualquer cara que você aplicar aqui, vai convergir para a resposta. Eu criei esse exemplo exatamente para mostrar o seguinte, a função pode ser linda, totalmente bem comportada, né, do ponto de vista de continuidade e diferenciabilidade. Só que tem método que não vai funcionar muito, tá certo? Por exemplo, você aplicar o método de dissecção nessa função aqui para um cara
antes do menos 2 e para um cara depois do menos 2, independente de quem se aplicar, ela vai convergir para menos 2. Olha, o método da bissecção, nesse caso, ele se mostra melhor do que o método, menos perigoso, né? Não melhor em termos de velocidade, mas menos perigoso que o método de Newton. Então é um exemplo para você refletir com muita calma, um videozinho, né? Para você entender mesmo, que aí você vai começar a olhar as coisas, gente, vendo que elas têm hipótese de uso, e não só sair usando de qualquer jeito. Isso é uma coisa terrível. O aluno acha que, muitas vezes, que basta ele pegar na calculadora, armazenar a função e ficar dando igual e armazenando, dando igual, armazenando, calculando delta. Na prática, você pode até partir para uma coisa dessa, mas se você quiser aprofundar, estiver estudando uma teoria, uma coisa que precisar de um estudo mais cuidadoso, você tem que estudar dessa forma. Beleza? É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.